enfim, o que eu ia te perguntar então é sobre o município de Florianópolis e o sindicato, né, o Sintrazem, as lutas que o sindicato tem travado. Porque a gente tem visto já há algum tempo, alguns combates bastante acirrados aqui em Florianópolis, assim, de uma violência brutal para quem é de Florianópolis, mas também para quem é de fora sabe, por exemplo, que aqui a prefeitura tem uma atuação coercitiva e consensual muito bem articulada, né. A prefeitura atualmente do Topázio, conhecido como um dos prefeitos tiktokers, né, que consegue criar uma certa massa consensual, é também uma dos governos municipais mais coercitivos, né. Uma das questões que entrou mais recentemente, que teve repercussão nacional, foi, por exemplo, a questão do controle migratório, na cidade, né, uma espécie de controle migratório, tem toda uma política coercitiva contra a população de rua também aqui na cidade. E tem uma política repressiva muito grande, muito intensa, quase que todos os anos, eu acho que não tem um ano que se salva, que é contra o sindicato dos municipários, porque é um sindicato forte, um sindicato de luta, é um dos poucos sindicatos hoje que a gente ainda vê uma pujança, nas greves, nas assembleias gigantescas, né. Então dá um panorama, como que tá o sindicato, não sei se tu quer fazer retomar alguma coisa da história do sindicato, tu comentou quando ele foi criado, mas comente aí um pouco o que que se diz Ali tem uma particularidade que ele foi criado, sem segmentar setores de trabalho pelo trabalho concreto, por exemplo, como os sindicatos que são de professores, né. Então segmenta pelo trabalho concreto, né. Em alguma medida ele conseguiu, unificar pelo trabalho abstrato de quem contrata, né. Então, os trabalhadores da Concap, os trabalhadores da saúde, a empresa de melhoramentos da capital, que faz a limpeza urbana, que faz a coleta seletiva do lixo, e também manutenção na cidade. Então ele conseguiu congregar todos os momentos estatais ali, né, de contratação, né, do município sob a mesmo guarda-chuva sindical. Eh, Infelizmente pela a lei da unicidade sindical, né, a gente não consegue representar os terceirizados da prefeitura, embora em toda a database a gente insira que a gente quer representar os terceirizados do município e a prefeitura nunca aceitou e não reconheceu que tem unicidade sindical, então já tem o sindicato dos trabalhadores terceirizados da limpeza, trabalhadores terceirizados da cozinha. Mas é um movimento que unifica, né, então ganha mais força. sim. Um comentário só em falar da unificação, essa tem sido uma dificuldade dos sindicatos em geral que estão no campo do serviço público, porque como a gente tem visto um aumento da terceirização, a gente vê também esse conflito, né. Eu fico pensando, por exemplo, os sindicatos dos técnicos nas universidades, que alguns nem tentam fazer isso, né, os sindicatos mais burocratizados nem ligam para isso, mas os mais combativos tentam fazer alguma forma de incorporar, ainda que não juridicamente, formalmente, mas incorporar essa massa, de trabalhadores terceirizados, porque se, sei lá, na década de 80, 90 a gente tinha uma boa parte dos trabalhadores hoje na universidade, que não os professores, também vinculados ao serviço público, né, ao contrato público, a gente tem visto um aumento da terceirização na jardinagem, na segurança, nas trabalhadoras da cozinha, em vários ramos, na motoristas, etcétera, e o sindicato se deparando com essas dificuldades de incorporar, né, de conseguir conciliar a luta, né. Mas você estava comentando um aspecto positivo que é da unificação, de certa forma, dos trabalhadores do sindicato. Mas a prefeitura, o capital a prefeitura é um momento do capital, né, na forma estatal. E eles vão tentando de todas as formas a quebra, então eles tentaram terceirizar, com extração de lucro, a coleta seletiva da Concap, então terceirizaram a coleta no norte da ilha, no continente, principalmente nas regiões da classe trabalhadora mais pauperizada ali do continente, no Monte Cristo. Eh, e a luta foi muito árdua, assim, porque isso em algum momento, reduziu a competitividade da Concap, mas com muita luta a gente conseguiu retomar algumas regiões e atendimento da Concap. Então, assim, tá sempre a luta de classe não tira folga, né, e embora a gente conquiste em algum momento estatal um aumento de recursos, quando você olha na média, eles conseguem reduzir em outro lugar, em outro município, então praticamente se mantém, né. Embora a gente consiga em alguns momentos avançar, todo o nosso avanço, como diria o Paulo Neto, né, avanço dos trabalhadores sobre a forma capitalista também legitima o capital de alguma maneira, né, porque daí a educação está melhor, então a gente
segundo a fala do secretário da Educação de Florianópolis, o Thiago Peixoto, é a cidade das capitais brasileiras que mais investe em educação e mais investe por aluno. Então, isso é fruto, na verdade, das nossas lutas sindicais, e é um dos objetivos dele, essa quebra dessa remuneração, esse rebaixamento dessa massa salarial. Para isso, ele tem contratado, por exemplo, empresas para fornecer a formação de professores, contratou o SESI, o Serviço da Indústria, contratou o CAED, de Juiz de Fora, para a formulação de uma prova em larga escala por 4, 5 milhões, né? Contratou o SESI para gerir a força de trabalho da ampliação da jornada escolar que a gente vê ali, que é os momentos do contraturno no bairro Educador. Essa da avaliação em larga escala é uma questão interessante, né, porque, Florianópolis eu não lembro, mas Florianópolis tinha uma característica interessante sobre a avaliação em larga escala, que era poder fazer a prova Floripa, que era a prova em larga escala do município, mais ou menos gestionada pelos próprios professores da rede, não tinha isso? Até fazer aquela parceria com o BID. Não, em verdade, o sindicato e a categoria é contra a avaliação em larga escala, local do município. Foi uma tentativa da burguesia, né, na sua articulação nos seus momentos nacionais e locais, realizar essa prova Floripa e a vinculação disso, a provinha Floripa, ao material didático comprado de grandes corporações educacionais, né. E aí o sindicato ficou contrário, tanto é que sumiu. Acabou, a provinha Floripa não se fala mais dela. Então, naquele momento do combate político, a gente conseguiu derrubar essa formulação. Veio com o BID a contratação da Fundação Carlos Chagas para fazer uma avaliação para a educação infantil. E aí, no nosso combate a isso, meio que ficou estabelecido que haveria uma avaliação de contexto formulada pelos trabalhadores ali da prefeitura, e foi engolido por algum momento pela prefeitura essa forma de segurar um pouco esse ímpeto, mas agora tem um retorno forte com esse outro momento que a gente vive, né, de alguma forma descenso das lutas da classe trabalhadora, embora esteja numa ilha, as lutas de classes não estão numa ilha solta, né, elas se sedimentam nesse chão da luta de classe em geral e das formas capitalistas assumidas num país de capitalismo independente. O nosso sindicato ele tem uma participação forte da sua base, tem um índice de sindicalização alto. A gente tem conseguido unificar na luta esses processos de batalha, de luta cotidianos, com ataques muito violentos, e aí eles vão. Em geral, nossas greves a gente já tem a certeza que o judiciário catarinense vai considerar ele legal, então essa já não é mais uma surpresa para a categoria. A gente só espera, pô, mas será que vai ser antes da gente deliberar ou depois? Ou no Distrito Federal eles deliberaram que era ilegal antes de começar a greve, né? Aqui, em geral, começa, já tem o despacho de que a greve é ilegal, multa de 1 milhão por dia para o sindicato, multa de 200 mil por dia, isso varia, né? Em geral, nossas greves acabam com mediação no Tribunal de Justiça, eh, revertendo, nesse último caso desse ano, a demissão iminente dos professores temporários, que tinha sido publicado numa portaria de demissão aos grevistas temporários. Também como ocorreu no estado de Santa Catarina, então, teve uma perseguição aos temporários durante a greve. E aí, quando ele fez isso, inflamou a categoria. Ele fez na quinta, na sexta, a greve aumentou, um monte de escola que não tinha entrado em greve entrou em peso em solidariedade aos temporários que seriam demitidos. E aí, em pleno abertura de carnaval no Berbigão do Poca, o sindicato foi em bloco pro ato. O ato não, né, para o que seria a festa dos foliões e a abertura do carnaval pelo prefeito. O prefeito não conseguiu falar, ficou muito irritado na época e marcou uma audiência de conciliação e deu uma segurada e não demitiu os temporários, só executou uma multa ao sindicato que a gente tem pago aí mês a mês, é um peso, né. Mas, os ataques são desde a diretores do sindicato que hoje, sofrem processos criminais, o ataque das milícias catarinenses que jogaram bomba no quintal de diretores sindicais, a própria polícia que apreendeu celulares e computadores de diretores sindicais e devolveu recentemente, ficou 1 ano, né, com os celulares e computadores apreendidos, foi na casa dos diretores sindicais durante uma de nossas greves. Eh, a criminalização não só de diretores sindicais, mas de lideranças de base,
que já foram criminalizados e respondem judicialmente, eh, e a recente criminalização dos caminhões da terceirizada, que um caminhão foi ateado fogo e eles falaram que tinha sido acusaram o sindicato e esse é um processo de criminalização que segue na justiça. E Florianópolis tem câmera por toda a cidade é filmada e, assim, é um absurdo essa afirmação deles de que o sindicato fez esse ato, né. Então, assim, E essa afirmação foi num contexto já de greve, não é? foi durante a greve e aí eles fecharam a mesa, por coincidência, né, uma coincidência, né, que o Eduardo Bolsonaro visitou o prefeito na sexta-feira, na semana seguinte ocorre isso. Caramba. Sim. A direita é muito articulada, né, a gente não tem conhecimento dos meandros, mas, há indicativos de coincidências que ocorrem, né, Sim, nessa articulação dos ramos da direita, sim. ou o funcionário que fazia a gestão das mídias do prefeito passa ao governo do estado como o gestor agora das redes sociais do Jorginho Melo. Uhum. O irmão do prefeito é um dos grandes nomes da polícia aqui militar de Santa Catarina, era um dos chefes da polícia, agora ele é o secretário, ele atua na Secretaria de Segurança do Estado, é um dos principais nomes do governo de Jorginho Melo. Então há uma articulação orgânica desses momentos estatais, o momento repressivo, coercitivo na forma de indução de leis, e um imbricamento, assim, do governo estadual e municipal aqui no combate ao Sintrazem, nas suas ações via Polícia Militar, via CDL, né, Câmara dos Lojistas e do prefeito. Eh, a gente tem conseguido travar uma politização da base. Esse processo de luta, ele se mostra eh, muito propício ao processo de elevação da consciência de classe, né, porque se mostra em luta contra uma outra classe organizada nos momentos do judiciário, da polícia, da guarda, do prefeito, do governador, com o dono dos hotéis, o dono do comércio, né. Então isso fica mais parece que as coisas ficam mais transparentes nesse momento, né. Fica criançúcido, aí a luta de classe fica Aí alguns véus de que não, a gente vai para o Ministério Público, a gente olha, tem um acordo hoje do Todos pela Educação com o município, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas do Estado, com o SESI, aí você vai vendo, assim, que tá amarrado, né, tá muito amarrado, então aquela epifania que não, a gente busca na justiça, né, aquela visão liberal do Estado, que as leis vão ser cumpridas, a passagem do Marx lá do Capital de que, eh entre direitos iguais o que garante é a força, quem ganha é a força, né, lá no capítulo 8 que ele fala dessa regulação estatal dos direitos trabalhistas, ela se mostra de uma forma muito translúcida para os trabalhadores que estão no momento de greve com enfrentamento estatal. sim, E aí do capital que se faz Estado, né. Isso fica muito tranquilo para falar: "Não, eles estão todos juntos", né. sim. Capital se faz Estado. E assim, uma coisa interessante agora, conversando de alguém que é do sindicato do Sintrazen com alguém que já foi do sindicato, bom, era afiliado, né, já atuei pelo Estado, então era vinculado ao Sint, que é o sindicato estadual dos professores. Tem, para o pessoal que é da região do litoral, até, assim, um respeito muito grande e, em algum grau, até uma certa inveja da capacidade organizativa. Inveja no sentido bom, do tipo: "Poxa, olha o que eles conseguem fazer, como eles conseguem se articular, como as assembleias enchem". Porque, de alguma forma, como boa parte é precarizado, tem muitos professores que também, eventualmente, já trabalharam no município, daí trabalham no município de Florianópolis, depois trabalham no estado de Santa Catarina, depois no município da Grande Floripa, etcétera. Então tem esse conhecimento que, inclusive, transcende, de alguma forma, os próprios municipários, que estão na região. E uma das coisas que tu fala sobre deixar explícito, a gente consegue ver também, digamos assim, até a contraface disso, que é quando daí um sindicato não é combativo. Porque para pegar exatamente esse teu ponto, só que num contra-exemplo de um sindicato pelego, a gente, no estado, quando a gente começou a ter um grau acentuado de violência do governador, inclusive com as possibilidades de demissão de grevista, o que a gente viu, na verdade, no nosso caso, foi uma coerção do próprio sindicato pra gente sair da greve. Então a gente chegou, por exemplo, no absurdo, pra quem é do
faz parte da categoria do Estado, sabe bem, isso repercutiu de maneira bastante negativa, que bom, na verdade, que foi inclusive o próprio advogado do sindicato quase que fazendo das palavras do governador as palavras dele, no sentido: "Olha, a gente não vai salvar vocês, a gente não consegue, então assim, vamos respeitar os caras". E isso acaba sendo até pior, porque uma coisa é como vocês têm no Sintrazem, vocês têm um enfrentamento coercitivo muito grande, muitas vezes vocês perdem, obviamente, mas muitas vezes vocês também conseguem ganhar, ou ainda que ganhar no sentido de pelo menos de manutenção, de resistência. E isso cria um aspecto positivo de que, bom, a luta compensa, porque a gente está unido, tem uma categoria forte que, na pior das hipóteses, inclusive, começa a demitir os temporários, inclusive vai lá e dobra a luta da greve, e ao mesmo tempo a gente tem, digamos, a consequência de quando não tem um sindicato tão combativo. Pelo contrário, quando tem um sindicato quase que, não diria governista, porque são partidos diferentes, mas quase que pró-governistas, né? Existe algumas determinações também desse movimento, é que na década de 80 o Sint era extremamente combativo. Teve 11 greves ali em 10 anos. Uma perseguição grande, na época tinham a ALIS, que é a Associação dos Licenciados, a Pronorte, a Prosul, né, as associações de professores que depois elas se juntam para conformar o Sint, extremamente combativas, mas o Sint também ele tinha mais de 70% da força de trabalho docente do estado concentrada no mesmo contratante, Uhum, né, do estado. Hoje o Sint não, né, o governo do estado ele tem ali por volta de 30% da força de trabalho docente do estado. uhum, Mudou de figura, de peso e de capacidade de bancar uma paralisação até pelas determinações históricas dessa municipalização no estado, uhum, né. Então isso tira um pouco da capacidade de, por exemplo, quando é privatizado os setores aqui da Concap, a greve que levava um dia da Concap passa a levar uma semana, 5 dias, porque você não dá um trancaço imediato, né, na paralisação dos setores. E no estado foi muito forte a terceirização de ferramentas ali como o administrativo, a limpeza, a cozinha, tal, foi um pouco mais forte esse movimento de terceirização para quebrar esse volume da força, né, de continuar funcionando mesmo que pare, né. E com a não renovação dos quadros, pela ausência de concurso por mais de 10 anos, você tem uma desvinculação orgânica daquela rede. Então os professores pipocam de emprego em emprego, de cargo em cargo, de escola em escola. Isso dificulta sobremaneira a criação de vínculos solidários e duradouros, né. sim. Isso tem aumentado na prefeitura de Florianópolis e já tem sentido rebatimentos também, né, com o aumento dos temporários, ultrapassou 60% quase da categoria hoje temporário, né. Eh, incluso no estado agora com a reforma da previdência que o Jorginho Melo fez, esse fundo capitalizável para os novos ingressantes tem esse concurso para 10.000 professores que entram numa condição que não é mais solidária no seu vínculo, eh, previdenciário com os antigos professores, porque vai para um fundo novo, capitalizável, mas isso vai ter provavelmente algumas implicações na luta de classes, no campo do seu momento estatal, até para o Sint. Eu acho que aí pode, como muda a forma da relação de trabalho ser um pouco mais estável para um percentual maior de trabalhadores do estado, talvez isso traga reverberações, se bem aproveitado, né, para o movimento sindical. A gente também não pode cristalizar, né, a eleição, né, porque uma entidade depende do movimento das relações sociais de produção que estão ali constituídas e da politização dos aspectos subjetivos da sua categoria, Sim, sim. não da simples vontade. E um dos processos que me parece são exitosos no Sintrazem para essa mobilização é uma solidariedade maior entre uma vanguarda que compõe o sindicato, eh, entre as forças e conseguir acomodar nos compromissos e alianças entre essas forças os interesses específicos das organizações políticas, né? As vinculações, por exemplo, de gênero, de lutas específicas que são colocadas e, em geral, têm conseguido ser absorvidas pelas diferentes direções que passaram pelo sindicato. Então, eu acho que esse é um dos pontos altos do sindicato. Inclusive quando muda a força majoritária politicamente, corrente, isso, organização, tu diz? Isso porque tem um histórico, uma lembrança das lutas do sindicato, que em determinados momentos políticos a direção, porque a criminalização da direção, se ela banca uma greve, ela é certa. Individual, com multas, no Rio de Janeiro, eles começaram a multar individualmente os diretores sindicais do CEP.
Isso, além de cortar o salário dos professores, eles individualmente colocam não mais a multa no sindicato, mas dos próprios diretores sindicais. Isso dificulta muito, né. Então os processos dessa incorporação gera uma solidariedade de classe que, não, agora já então vamos para o enfrentamento no máximo aqui, né. A gente bota a nossa pauta máxima e vamos com tudo. Sim. Isso tem sido visto com maus olhos pela burguesia, local e nacional, incluso a vinda de um quadro como Thiago Peixoto para secretário de Educação, que foi secretário de Educação de Goiás, e foi diretor da criação ali do movimento Profissão Docente, um braço organizativo, uma frente burguesa móvel de ação pra política da formação da profissão docente, que vem aqui depois para gerir, né, os interesses do capital na educação de Florianópolis, é uma das medidas para quebrar o Uhum. sindicato, né, são quadros qualificados da burguesia que vêm para quebrar essa força sindical. Uhum.